Livro de Jasher, do capítulo 58, Faraó morre e o governo do Egito recai sobre José. Ao capítulo 60, Zefô filho de Elifaz o filho de Esaú escapa do Egito. Capítulo 58, Faraó morre e o governo do Egito recai sobre José. E aconteceu no 32º ano dos israelitas terem ido a Mitzraim, Egito, que é o ano 71 da vida de José, morreu o rei Faraó de Mitzraim, e Magron seu filho reinou em seu lugar. E Faraó mandou José antes de sua morte, ser como um pai para seu filho Magron, e que Magron deveria estar sob o cuidado de José, e sob o seu conselho. E toda Mitzraim, Egito, consentiram isto, ao qual José deveria ser rei sobre eles, pois todos os egípcios amavam José até então. Magron filho do Faraó, sentar no trono do seu pai, e ele se tornou rei naqueles dias. Magron tinha 41 anos de idade quando ele começou a reinar, e 40 anos ele reinou no Egito, e todo o Egito chamou seu nome Faraó, como era seu costume no Egito para cada rei que reinava sobre eles. E aconteceu que ao Faraó reinar no lugar de seu pai, ele colocou as leis do Egito e todos os assuntos de governo na mão de José, como seu pai tinha comandado a ele. E José tornou-se rei sobre o Egito, pois ele governou sobre Egito, e todo o Egito estava sob seus cuidados, e sob o seu conselho. Todo o Egito inclinava-se a José após a morte de Faraó, e eles o amaram muito. Mas havia algumas pessoas entre eles, que não gostavam dele, dizendo: nenhum estranho deve reinar sobre nós. Ainda assim todo o governo do Egito estava atribuído naqueles dias a José. Após a morte do Faraó, ele era o regulador, fazendo como ele gostava em toda a terra, sem qualquer um interferir. E todo o Egito estava sob os cuidados de José, e José fez guerra com seus inimigos que o cercavam, e ele os subjugou. Também toda a terra e todos os filisteus, até as fronteiras de Canaã, José subjugou, e eles estavam todos sob seu poder, e eles pagavam um imposto anual para José. E rei Faraó do Egito sentou-se no seu trono no lugar de seu pai, mas ele estava sob o controle e conselho de José, como ele estava antes sob o controle de seu pai. Nem ele reinou na terra do Egito, mas José reinou sobre todo o país do Egito até o grande rio Perat. E José foi bem-sucedido em todos os seus caminhos, e Deus estava com ele, e concedeu a José adicional sabedoria, e honra, e amor a ele dado pelos corações dos egípcios, e em toda a terra, e José reinou sobre todo o país 40 anos. E todos os países dos filisteus, e Canaã, e Sidom e do outro lado do Jordão, trouxeram presentes a José todos os seus dias, e todo o país estava na mão de José, e eles trouxeram-lhe um tributo anual, como foi regulamentado, pois José tinha lutado contra todos os seus inimigos da vizinhança e subjugado-os, e o país inteiro estava na mão de José, e José sentou-se com segurança no seu trono no Egito. E também todos os seus irmãos filhos de Jacó habitaram firmemente na terra, todos os dias de José, e eles foram frutíferos e multiplicaram-se excessivamente na terra, e serviram a Deus todos os dias, como seu pai Jacó tinha comandado-os. E aconteceu ao final de muitos dias e anos, quando os filhos de Esaú habitavam calmamente em suas terras com Bela seu rei, que os filhos de Esaú foram frutíferos e multiplicaram-se na terra, e eles decidiram ir e lutar com os filhos de Jacó e todo o Egito, para livrar seu irmão Zefo, filho de Ulifaz e seus homens, pois eles ainda eram naqueles dias escravos de José. E os filhos de Esaú foram a todos os filhos do Oriente, e eles fizeram a paz com eles, e todos os filhos do Oriente vieram para ir com os filhos de Esaú ao Egito para a batalha. E vieram também do povo de Anjas, rei de Dinhaba, e eles também enviaram os filhos de Ismael, e eles também vieram a eles. E todas estas pessoas reuniram-se e vieram a Seide para ajudar os filhos de Esaú em sua batalha, e este acampamento foi muito grande em pessoas, numeroso como a areia do mar, cerca de 800.000 homens, infantaria e cavalaria, e todas estas tropas foram ao Egito para lutar com os filhos de Jacó, e eles acamparam em Ramsés. E José foi com seus irmãos e com os valentes do Egito, cerca de 600 homens, e lutaram com eles na terra de Ramsés. E os filhos de Jacó nesse momento novamente lutaram com os filhos de Esaú, no ano 50 da vida dos filhos de Jacó no Egito, que é o 30º ano do reinado de Bela sobre os filhos de Esaú em Seir.
E Deus entregou todos os homens poderosos de Esaú, e os filhos do Oriente na mão de José e seus irmãos, e o povo dos filhos de Esaú e as crianças do Oriente foram derrotados diante de José. E do povo de Esaú e os filhos do Oriente que foram massacrados, caíram diante dos filhos de Jacó aproximadamente 200.000 homens, e seu rei Bela, rei o filho de Beor, caiu com eles na batalha. E quando os filhos de Esaú viram que seu rei tinha caído na batalha e estava morto, suas mãos enfraqueceram-se no combate. E José e seus irmãos e todo o Egito ainda estavam prevalecendo sobre as pessoas da casa de Esaú, e as pessoas de Esaú tiveram medo dos filhos de Jacó e fugiram diante deles. E José e seus irmãos e todo o Egito perseguiram-nos por um dia de viagem, e feriram ainda deles cerca de 300 homens, continuando a derrotá-los na estrada, e eles mais tarde voltaram. E José e todos os seus irmãos voltaram ao Egito, nenhum homem faltava deles, mas dos egípcios lá caíram 12 homens. E quando José retornou ao Egito, ele ordenou que Zepo e seus homens fossem adicionalmente presos, e eles prenderam-nos em ferros, aumentando sua dor. E todo o povo dos filhos de Esaú e dos filhos do Oriente voltou em vergonha cada um para sua cidade, pois todos os homens poderosos que estavam com eles tinham caído no campo de batalha. E quando os filhos de Esaú viram que seu rei havia morrido em batalha, eles tomaram um homem do povo dos filhos de Leste. Seu nome era Iobab, filho de Zarash, da terra de Botifra, e eles levaram-no para reinar sobre eles em vez da Bela seu rei. Iobab sentou-se no trono de Bela como rei em seu lugar. Iobab reinou em Edom ao longo de todos os filhos de Esaú 10 anos, e os filhos de Esaú não mais lutaram com os filhos de Jacó daquele dia em diante, pois os filhos de Esaú sabiam o valor dos filhos de Jacó e eles tinham muito medo deles. Mas desse dia em diante os filhos de Esaú odiaram os filhos de Jacó, e o ódio e inimizade foram muito fortes entre eles todos os dias, até este dia. E aconteceu depois disso, no final de 10 anos, Iobab, filho de Zarash, de Botifra, morreu e os filhos de Esaú tomaram um homem cujo nome era Xuxão, da terra de Temã, e fizeram dele rei sobre eles em vez de Iobab, e reinou Xuxão em Edom sobre todos os filhos de Esaú por 20 anos. E José, rei do Egito e seus irmãos e todos os filhos de Israel habitaram com segurança no Egito, naqueles dias, juntamente com todos os filhos de José e seus irmãos, não tiveram qualquer entrave ou acidente, na terra do Egito naquela época, descansou da guerra nos dias de José e seus irmãos. Capítulo 59, a posteridade de Jacó no Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que habitaram no Egito, que tinham vindo com Jacó, todos os filhos de Jacó que vieram ao Egito, cada homem com seu agregado familiar. Filhos de Lé foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issachar e Zebulon e sua irmã Dinã. E foram os filhos de Raquel, José e Benjamim. E foram os filhos de Zilpa, a serva de Lé, Gad e Azer. E os filhos de Bila, a serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. E estes foram seus descendentes que nasceram em Canaã, antes deles virem ao Egito com seu pai Jacó. Filhos de Ruben foram Shamosh, Palu, Shetzron e Carmi. E os filhos de Simeão foram Iemuel, Yamin, Oat, e Achim, Zochar e Shaul, filho da mulher cananeia. E os filhos de Levi foram Gershon, Queat e Merar e sua irmã Ioquebed, que nasceu em sua ida ao Egito. E os filhos de Judá foram Omã, Shelah, Peres e Zerash. E Er e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Peres foram Chesron e Shamu. E os filhos de Sacar foram Tola, Puva, Noov, Jó, e Shonron. E os filhos de Zebulon foram Sered, Elon e Ashleu, e o filho de Dan foi Xuxim. E os filhos de Naphtali foram Yashzeu, Guni, e Etzer e Shilon. E os filhos de Gad foram Zipion, Shagi, Shuni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Asher foram Imuná, e Ishva, e Ishvi, Béria e sua irmã Serash. E os filhos de Béria foram Sheber e Malchiel. E os filhos de Benjamim foram Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naamã, Ashi, Ronsh, Mupim, Shupim e Ord. E os filhos de José, que nasceram-lhe no Egito, eram Manassê e Efraim. E todas as almas que saíram de lombos de Jacó foram 70 almas.
Estas são as que vieram com Jacó seu pai até o Egito para morar lá, e José e todos os seus irmãos habitaram com segurança no Egito, e eles comeram do melhor do Egito todos os dias da vida de José. E José viveu na terra do Egito 93 anos, e José reinou sobre todo o Egito 80 anos. E quando os dias de José estavam terminados e estava prestes a morrer, ele chamou por seus irmãos e toda a casa de seu pai, e todos eles vieram juntos e sentaram-se diante dele. E José disse a seus irmãos e a toda a casa de seu pai: Eis que eu morrerei, e Deus certamente irá visitá-los, e vos levará à terra que ele jurou a seus pais para dar-lhes. E quando Deus os visitar para vos levar daqui à terra de seus pais, então levem meus ossos com vocês daqui. E José fez os filhos de Israel jurarem a sua semente depois dele, dizendo: Deus vai certamente visitá-los, e vocês devem levar meus ossos com vocês daqui. E aconteceu que José morreu, nesse mesmo ano, o ano 71 da vinda dos israelitas ao Egito. E José tinha 110 anos de idade quando morreu na terra do Egito, e todos seus irmãos e todos os seus servos embalsamaram José, como era seu costume, e seus irmãos e todo o Egito choraram por ele 7 dias. E eles colocaram José em um caixão cheio de especiarias e todo tipo de perfume, e enterrou ele ao lado do rio, que Sior e seus filhos e todos os seus irmãos e toda a casa de seu pai fizeram luto por ele de 7 dias. E aconteceu da morte de José, que todos os egípcios começaram naqueles dias a criar regras sobre os filhos de Israel, e o faraó, rei de Mitzraim, Egito, que reinou no lugar de seu pai, tomou todas as leis do Egito e conduziu todo o governo do Egito sob o seu conselho, e ele reinou com segurança sobre o seu povo. Capítulo 60. Zefô filho de Elifaz o filho de Esaú escapa do Egito. E quando virou o ano, sendo o ano 72 da vinda dos israelitas ao Egito, após a morte de José, Zefô, filho de Elifaz, filho de Esaú, fugiu do Egito, ele e seus homens, e foram embora. E eles foram para a África, que é Dínhaba, para o rei de Anges da África, e recebeu Anges eles com muita honra, e ele fez Zefô capitão do seu exército. E Zefô encontrou favor aos olhos de Anges, e aos olhos de seu povo, e Zefô foi capitão do exército do rei Anges da África por muitos dias. E Zefô seduziu o rei Anges da África para coletar todo o seu exército, para ir e lutar com os Mitri, egípcios, e com os filhos de Jacó, e vingar a causa de seus irmãos. Mas Anges não escutou Zefô para fazer isto, pois sabia Anges da força dos filhos de Jacó, e o que eles tinham feito a seu exército em sua guerra com os filhos de Esaú. E Zefô foi naqueles dias muito grande aos olhos de Anges, e aos olhos de todo o seu povo, e ele continuamente seduziu-os para fazer a guerra contra o Egito, mas eles não foram. E aconteceu naqueles dias de que houve na terra de Chitim, um homem na cidade de Pozimna, cujo nome era Uzu, e ele se tornou degenerado e deificado pelos filhos de Chitim, e o homem morreu e não tinha nenhum filho, apenas uma filha, cujo nome era Iania. E a donzela era extremamente bela e inteligente, lá não foi vista nenhuma como ela pela beleza e sabedoria em toda a terra. E o povo do rei Anges da África viu, e vieram e a elogiaram para ele. E Anges foi até os filhos de Chitim, e pediu para levá-la como esposa, e as pessoas de Chitim consentiram em dá-la a ele como mulher. E quando os mensageiros de Anges estavam retornando da terra de Chitim para tomar sua viagem, eis que os mensageiros do rei Turnos de Bibentu veio para Chitim, pois o rei Turnos de Bibentu também enviou seus mensageiros para pedir Iânia para ele, para tomá-la para si como esposa, pois todos os seus homens tinha também elogiado ela para ele, portanto ele enviou todos os seus servos até ela. E os servos de Turnos vieram para Chitim, e eles pediram por Iânia, para ser levada até Turnos seu rei como esposa. E o povo de Chitim disse-lhes: Nós não podemos dar-lhe, porque Anges rei da África desejou levá-la até ele como esposa antes de você vir, e por isto tivemos que dar ela a ele, e agora, por conseguinte, não podemos privar Anges da donzela, para dá-la a Turnos. Pois nós temos muito medo de Anges, pois ele pode vir em batalha contra nós e nos destruir, e Turnos seu mestre não será capaz de nos libertar de sua mão. E quando os mensageiros do Turnos ouviram todas as palavras dos filhos de Chitim, eles voltaram para seu mestre, e disseram-lhe todas as palavras dos filhos de Chitim.
E os filhos de Chitim enviaram um memorial para Anjas, dizendo: eis que Turnos foi até Iânia para levá-la para ele como esposa, e não podemos atender a ele. E ouvimos que ele recolheu todo o seu exército para ir à guerra contra ti, e ele tem a intenção de passar a estrada de Sardunia para lutar contra o teu irmão Lucos, e depois que ele virá para lutar contra ti. E Anjas ouviu as palavras dos filhos de Chitim que mandaram-lhe no registro, e sua raiva foi estimulada, e ele levantou-se e reuniu um exército inteiro e veio através das ilhas do mar, a estrada para Sardunia, até seu irmão Lucos, rei de Sardunia. E Niblos, o filho de Lucos, ouviu que seu tio Anjas estava chegando, e ele saiu para encontrá-lo com um pesado exército, e ele beijou e abraçaram-se, e Niblos disse a Anjas: tu perguntaste sobre meu pai, após seu bem-estar, então eu vou contigo para lutar com Turnos, peço-te por ele, que me faças capitão do seu exército. E Anjas assim fez, e ele veio a seu irmão, e seu irmão veio encontrá-lo, e ele perguntou-lhe sobre seu bem-estar. E Anjas perguntou a seu irmão Lucos sobre seu bem-estar, e para tornar seu filho capitão Niblos do seu exército, e Lucos assim fez, e Anjas e seu irmão Lucos levantaram-se e eles foram em direção de Turnos à batalha, e lá foi com eles um grande exército e um povo numeroso. E eles vieram em navios, e eles vieram à província de Ashtorash, e eis que o Turnos veio em direção a eles, porque eles saíram para Sardunia para destruí-la, e depois a passar de lá para Anjas, para lutar com ele. E Anjas e seu irmão Lucos encontraram Turnos no vale de Canopia, e a batalha foi forte e poderosa entre eles naquele lugar. E a batalha foi grave a Lucos, rei de Sardunia, e todo o seu exército caiu, e Niblos, seu filho, também caiu nessa batalha. E seu tio Anjas comandou seus servos, e eles fizeram um caixão dourado para Niblos e o colocaram nele. E Anjas novamente travou batalha contra Turnos, e foi Anjas mais forte do que ele, e matou ele, e ele derrotou todo o seu povo ao fio da espada. E Anjas vingou a causa de Niblos, filho do seu irmão, e a causa do exército de seu irmão Lucos. E quando morreu Turnos, as mãos daqueles que sobreviveram na batalha tornaram-se fracos, e fugiram diante de Anjas e Lucos, seu irmão. E Anjas e seu irmão Lucos perseguiram-nos até ao alto da estrada, que é entre Alpano e Roma, e eles massacraram o exército inteiro de Turnos ao fio da espada. E Lucos, rei de Sardunia, comandou seus servos para que eles fizessem um caixão de latão, em que eles deveriam colocar no corpo de seu filho Niblos, e eles enterraram-no naquele lugar. E construíram-lhe uma torre alta no alto da estrada, e chamaram seu nome após o nome de Niblos até este dia, e eles também enterraram Turnos, rei de Bibentu, lá naquele lugar com Niblos. E eis que após o alto da estrada, entre Alpano e Roma, o túmulo de Niblos é de um lado, e o túmulo de Turnos do outro, e um pavimento entre eles até este dia. E quando Niblos foi enterrado, Lucos seu pai retornou com seu exército para sua terra de Sardunia, e Anjas seu irmão, o rei da África, foi com seu povo até a cidade de Bibentu, ou seja a cidade de Turnos. E os habitantes de Bibentu ouviram falar de sua fama, e eles tiveram muito medo dele, e eles saíram para encontrá-lo com choro e súplica, e os habitantes de Bibentu pediram a Anjas para não os matar nem destruir sua cidade, e assim fez, pois Bibentu era naqueles dias contada como uma das cidades dos filhos de Chitim. Assim, ele não destruiu a cidade. Mas daquele dia em diante as tropas do rei da África iriam para Chitim para despojá-la e saqueá-la, e sempre que eles foram, Zepu, capitão do exército de Anjas, ia com eles. E aconteceu depois disto que Anjas voltou com seu exército, e eles vieram para a cidade de Puzimna, e Anjas tomou dali Iânia, a filha de Uzu, como esposa e a trouxe à sua cidade na África.